Então, bom dia e boa tarde a todas e todos. Meu nome é Eduardo Marques, eu sou professor do Departamento de Ciência Política e diretor do Centro de Estudos da Metrópole, e tenho a honra aqui de fazer a abertura desse seminário, que tem como palestrante a professora Silvia Crois, nossa convidada para fazer uma apresentação sobre parte de um livro que está em preparação, chamado Twilight Governance, Local Power, Politics and Participation in Luanda, que é eu tive o prazer e o privilégio de ler uma parte do livro, e é muito promissor, muito interessante, uma análise muito interessante que eu acho que dialoga muito com a produção tanto do CEM quanto do DCP, né? E tenho aqui junto comigo a professora Renata Bichir, da IASH, minha colega do Centro de Estudos da Metrópole, que vai fazer a mediação do seminário. Então, eu estou mais aqui para fazer a abertura e agradecer a todos e todas. Vou rapidamente me retirar e a tela fica com a Renata, que vai aí sim apresentar a Silvia de maneira mais organizada e dar a palavra à Silvia, certo? Muito obrigado. Olá, obrigada, Eduardo. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos. Então, é um prazer tê-la aqui conosco. A Silvia Crois é pesquisadora, né, do African Center for Cities e da Universidade de Wits, em Joanesburgo, na África do Sul. É socióloga urbana, estuda temas super importantes sobre governança, com foco em habitação, infraestrutura urbana, mobilidade, principalmente na África Austral e na África lusófona. Trabalho que ela vai apresentar hoje aqui para a gente, muito interessante, né? É um artigo que dialoga com esse livro que o Eduardo acabou de mencionar, o Twilight Governance. Queria agradecer, Silvia, pela sua presença. Você tem em torno de 45 minutos para fazer a sua apresentação, e depois a gente abre para as perguntas dos convidados, e eu também vou fazer algumas perguntas e colocações. Queria te agradecer, então, pela apresentação desse artigo, Amor à Camisa, Where Parties Meets People's Power. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada e obrigada pelo convite, e é mesmo um prazer poder falar sobre este trabalho que, como foi dito, ainda é um trabalho muito work in progress, mas é um prazer também poder falar sobre isso com um público um bocado diferente, porque tenho apresentado mais sobre o meu trabalho aqui na África do Sul, e é sempre bom poder estender essa conversa e este diálogo, e estou muito ansiosa também por ouvir as vossas perguntas e questões que certamente me ajudarão a melhorar este trabalho. Então, deixa-me só partilhar o meu ecrã. Perfeito, estamos vendo já. Mas acho que a Silvia travou um pouco. Nós usamos como amor à camisola, mas foi-me dito que no português do Brasil não se usa esta expressão, mas foi uma expressão que foi repetida nas várias conversas que eu tenho tido, sobretudo com as pessoas que são os líderes das comissões de moradores em Luanda, em Angola, e achei que era uma coisa importante para tentar explorar um bocado. E então, o que eu vou apresentar hoje representa um capítulo que ainda está, portanto, que ainda estou a escrever, que faz parte desse livro que foi falado com o título The Twilight Governance, Politics, Participation in Luanda, Local Power, Politics and Participation in Luanda. E este trabalho, na verdade, é fruto do trabalho do meu doutorado, que eu concluí já agora há quase 10 anos, no ano 2013, foi o ano que eu defendi a minha tese, e é um trabalho que eu fui desenvolvendo desde então. Portanto, na tese, o trabalho do doutorado foi especificamente desenvolvido numa área de Luanda,
um projeto de habitação social que foi criado para realojar pessoas de uma outra parte da cidade de Luanda. E neste projeto habitacional, o Zango, eu acabei por ter várias interações com as comissões de moradores, a comissão que representava a comunidade inicial que foi realojada para a zona do Zango, as comissões que já existiam e que representavam a comunidade dos camponeses daquela área, na altura mais ou menos peri-urbana, rural, e depois as comissões que foram criadas com o tempo pela própria administração municipal. E comecei a perceber que aí havia uma longa história, que havia certos conflitos, negociações que mereciam ser explorados de uma forma mais aprofundada. Portanto, o texto que acho que foi circulado é um artigo que eu publiquei em 2015 com base neste trabalho no Zango, mas como eu disse, este trabalho eu fui depois expandindo ao longo do tempo, e é isto que eu estou a tentar agora juntar neste capítulo e neste livro. Portanto, a ideia central no livro é esta ideia do Twilight, e, bom, sinceramente nem sei como isto traduzir em português, mas a ideia de existirem, e isto é trabalhando com base em vários trabalhos feitos pelo Christian Lund, que usa a noção de Twilight Institutions. Quando ele usa esta expressão, este conceito, ele refere-se à existência, geralmente, de instituições, de atores que operam neste espaço entre o Estado e a sociedade, o público e o privado, mas geralmente na ausência do Estado. Portanto, surgem lá onde o Estado não vai, no espaço, num vazio do Estado. E, de certa forma, as comissões de moradores fazem, de certa forma, este papel, mas não completamente. E então eu quero complicar um bocado esta ideia, e daí que eu uso o termo de Twilight Governance, para me referir a um tipo, uma espécie de estratégia de governança, um produto de governança que tem como objetivo regular, deixar existir certas estruturas da autoridade pública para poder manter ordem e controlo. Então, as comissões de moradores em Luanda, portanto, representam um bocado esta ambiguidade, não só pela forma como elas preenchem um espaço, um certo vazio, mas, por outro lado, sempre e com uma história e com uma interligação muito forte com o Estado, com o partido, e por isso é difícil tentar categorizar este tipo de estrutura, mesmo usando a distinção entre formal e informal, não capta necessariamente bem aquilo que se está a passar aí. O meu argumento é que e o funcionamento das comissões de moradores visto parte de uma série de ferramentas, de esforços da parte do Estado angolano em, de certa forma, criar ordem, e estas intervenções, e há uma que escreve sobre isto, estas podem ser de forma mais generativa, no sentido de dar apoio, também pode funcionar como uma forma mais repressiva ou como uma lógica de exclusão. E aí a Christiane Messiaen
uma académica francesa que escreveu muito sobre as dinâmicas de política em Angola. Ela usa o termo de dominação hegemônica para tentar explicar a lógica geral por detrás disso tudo. E isto tem uma longa história que vem, portanto, desde o início, desde a independência de Angola, muito fortemente interligado com a própria história do partido no poder. Portanto, é uma história muito sobre essas questões do poder, do Estado, lógicas de exclusão de cima para baixo, mas ao mesmo tempo o que eu tento mostrar é também as formas como as comissões têm criado espaços e, de certa forma, espaços de agência, espaços de empoderamento e espaços de governança de forma muito real e que também têm não só estendido, mas também limitado, de certa forma, aquilo que é o poder de intervenção do Estado. Então, algumas das perguntas que guiam o meu trabalho é tentar explorar a base para a existência dessas estruturas do poder local, da autoridade local, explorando as origens, as estratégias, as ferramentas e, muito importantemente, e isto vai ser o foco da minha intervenção hoje, das pessoas que também estão, que praticam e que representam isto no dia a dia, no cotidiano. E isto depois, portanto, o livro terá, cada capítulo vai explorar uma peça do puzzle, vamos assim dizer, para depois poder refletir um bocado sobre aquilo que poderia ser o futuro da participação, da democracia em Angola, num contexto em que, neste momento, ainda não existem formalmente eleições locais. Não temos em Angola administrações locais ou a qualquer outro nível em que os líderes são eleitos pelos cidadãos. E bom, vou ficar por aqui, vou avançar e depois volto no final para esta questão das autarquias. Portanto, isto é só um pequeno resumo histórico para as pessoas que possam não ter este conhecimento. Portanto, Angola foi, bom, acho que sabem que foi uma colónia portuguesa e nos anos de transição, já desde o início da guerra contra o colonialismo em 1961, começaram a surgir várias forças de base, grassroots, forças comunitárias que visavam, portanto, desafiar o poder colonial e também com uma certa abertura. Nesta altura começaram a surgir sindicatos, associações estudantis, comitês de ação, e já nos últimos anos, sobretudo a partir de 74, que deu já início ao fim do poder colonial, estas forças começaram a ser referidas como forças de poder popular. E este poder popular começou a estabelecer certas bases, sobretudo na capital de Angola, em Luanda, quando começaram, numa certa altura, começaram a expulsar os portugueses e aí criaram-se, de certa forma, zonas libertadas em que estas forças começavam mesmo a gerir aqueles territórios. E para o MPLA, que na altura era um de 3 movimentos de libertação, grande parte, na verdade, dos líderes do MPLA encontravam-se fora do país e não tinham assim uma presença muito ampla em termos de organização
a nível dentro da capital. A guerra anticolonial tinha-se passado mais em zonas, em frentes fora da capital, e então para o MPLA foi muito importante tentar, de certa forma, capturar o poder popular, porque precisavam desta presença e deste apoio popular, sobretudo a nível da capital, para poder tomar o poder. E então, isto foi, na verdade, o que aconteceu. As forças do poder popular, depois de uma certa altura, já quase perto da independência, começaram a receber reforços, armas, e foi, de certa forma, assim, também em combinação com o apoio dos cubanos, e que o MPLA conseguiu tomar conta da capital e declarar a independência no dia 11 de novembro de 1975. Houve aí uma altura de muita vontade e um discurso muito forte da importância de democracia e participação local, poder popular, mas muito rapidamente este poder popular começou a se entrelaçar com o poder do movimento, que depois virou a ser partido. Depois da independência, houve ainda algum tempo. A Constituição de 75 ainda fala da importância de apoiar de forma aberta as estruturas de poder popular, mas a Lei de Poder Popular de 76 já começa a mostrar uma tendência e uma lógica mais de exclusão, em que aí diz-se que, na verdade, o poder popular, essas estruturas são aquelas através das quais, sobre a orientação e o controle da vanguarda revolucionária, o MPLA podem exercer o poder político. E quando olhamos pelo regulamento da eleição de estruturas a nível do bairro, de poder popular, as chamadas comissões populares de bairros, aí já começamos a ver que, na verdade, esta tal ideia de poder popular começa a ficar muito limitado. Então, olhando aqui para um dos artigos, em princípio, inicialmente diz-se que todos podem concorrer, podem todos ser eleitos e elegíveis para as comissões populares de bairro, menos, e depois surge aí uma lista longa de todas as pessoas que são excluídas, portanto, aqueles que não são, e aí, portanto, algumas provisões que podemos entender, não se pode ter estar sob pena de prisão, mas também todas as pessoas que, de certa forma, são vistos como terem colaborado com outros movimentos de libertação, são automaticamente excluídos da participação nestas comissões populares de bairro. Então surge aí já, portanto, esta certa lógica de exclusão e começa a fugir muito daquilo que inicialmente era o discurso à volta do poder popular como a base de uma verdadeira democracia para todos, como inicialmente dito pelo primeiro presidente de Angola, o Dr. Agostinho Neto. Então, e isto pior ainda depois do chamado 27 de maio de 1977, em que há, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado por indivíduos que são vistos como ligados às estruturas do poder popular. E aí, depois disto, o espaço fecha-se ainda mais, os membros das comissões de moradores, na altura ainda comissões populares de bairro, vistos como tendo tido alguma participação nesta tentativa de golpe de Estado, são imediatamente suspensos das suas funções.
E aí, na verdade, o que acontece é o início de um vazio, e é uma espécie de batata quente que o movimento na altura ficou, porque, por um lado, o movimento continuava a depender da existência dessas estruturas de base, sobretudo num contexto em que tomaram conta do Estado colonial, com um aparelho de Estado extremamente fraco, sem recursos, em guerra, depois passou a ser um conflito com um dos outros movimentos de libertação, a UNITA, e neste contexto de guerra, de fraca capacidade institucional, por um lado havia esta dependência das estruturas, mas por outro lado não se queria abrir espaço para poder para esse tipo de contestações. Então o que aconteceu é que não se legislou sobre o nível do bairro. Há uma lei, um decreto de 1982 em que se refere que um dia tem que se aprovar uma lei especial para o regulamento e funcionamento dos bairros, mas enquanto não for publicada esta lei, há uma lista aqui de atividades que deveriam ser desenvolvidas pelas comissões de bairro na altura. Portanto, por um lado, há este regulamento, e aí, conforme podem ver, sobretudo o artigo 3 estipula aquilo que são as responsabilidades das comissões populares de bairro, mas, e isto é muito importante mesmo enfatizar, na ausência de uma legislação ou de um pronunciamento a nível nacional sobre aquilo que devia ser o papel legal, administrativo dos bairros. E é este vazio que continua durante as décadas que seguem e que contribui a esta twilight. E então, voltando ao trabalho do Lund, e há uma literatura toda sobre isto, não é? A noção da autoridade pública e, sobretudo, isto uma literatura uma mistura de sociólogos, de uma literatura de antropologia jurídica, que fala sobre a existência de práticas da autoridade pública, mas não necessariamente ligadas ao Estado, ou seja, representam uma ideia do Estado, mas são práticas de governança sem o Estado, sem o governo. E aquilo que eu estou a tentar, portanto, mostrar, argumentar através dessa noção do Twilight Governance, é que, sim, por um lado, há este domínio, esta dimensão das práticas simbólicas e da ideia, mas que aquilo que o meu trabalho e as comissões mostram é, de certa forma, a materialidade daquilo que é o funcionamento do poder local e o funcionamento das estruturas da autoridade pública a nível do bairro. E eu tento explicar isso, e eu acho que isto é possível, isto acontece através da medida em que esta história, portanto, este legado da política partidária e das formas de exercício de poder e de participação continuam a ser muito enraizadas a nível local, a nível daquilo que é a prática cotidiana, e continuam a ser mobilizadas e reproduzidas por vários atores, mas de formas diferentes e às vezes também com resultados diferentes. Então, isto me leva então propriamente àquilo que são as comissões de moradores, que na verdade, e aí houve uma certa transição
quando Angola iniciou, deixou de ser formalmente um sistema de partido único e entrou formalmente num sistema de multipartidarismo no início dos anos 90, passou-se a referir às comissões populares para comissões de moradores. Portanto, já não se usa este termo de comissão popular e fala-se em comissão de moradores. E como dos líderes dessas comissões me explicou, ele explicou-me que durante este tempo todo as comissões continuaram a existir e quer dizer numa altura em que o presidente da Comissão de Moradores era o representante legal da administração municipal, porque simplesmente não havia mais um órgão a nível das comunidades que representava o poder local do Estado, tirando aquilo que eram as comissões de moradores. Portanto, as comissões de moradores continuaram a funcionar dentro deste vazio, mas de forma muito concreta e numa colaboração estreita com os outros níveis da administração local. E isto, no meu trabalho no Zango, quando eu perguntava a estes líderes das comissões o que é que eles faziam, o que é que eles fazem no seu dia a dia, eles falavam e era quase como se fosse uma repetição daquilo que dizia a lista das atribuições do decreto de 1988. Falam em controle da população, quem vive na área, quem vem, quem vai, controle das parteiras, coordenação da limpeza do bairro e sempre partilhar aquilo que foi discutido com a população, com a administração comunal, que é a administração que fica por debaixo da administração municipal. E ainda há muito esta interligação e, de certa forma, é quase como se o Partido Único nunca deixasse além quando um disse, nós somos gente do governo, somos gente do partido, somos gente do exército, somos tudo. Portanto, ainda muito essa implicação de certa forma, poder popular e poder partidário. De certa forma, uma submissão àquilo que é o poder da administração municipal, porque, apesar destas comissões trabalharem como se fossem administrações locais, não são funcionários do Estado, não ganham um salário e, de certa forma, representam uma extensão da administração local e sentem a pressão de terem que continuar a trabalhar, senão as coisas estragam. E trabalhar de uma forma que não vai contra aquilo que é a vontade da administração. Portanto, um outro líder diz, tenho que trabalhar, não se pode ser confusionista. Portanto, muito essa ideia, temos que continuar a trabalhar em função daquilo que são as orientações e a vontade e a agenda daquilo da administração local. Mas, por outro lado, há todo um aparelho, portanto, há, de certa forma, esta submissão à administração local, mas, ao mesmo tempo, existe um próprio aparelho de Estado a nível do bairro que tem toda uma vida e toda uma série de atividades, de funções para além da emissão de documentos, por exemplo, um certificado de residência, a comissão de moradores. A comissão também tem um papel naquilo que é a mediação de conflitos locais e há todo o sistema à volta disso em que as comissões fazem parte, não representam só um elo com a administração local, mas também fazem parte de toda uma estrutura e de certa forma, cooperação com várias entidades do Estado, inclusive a polícia, inclusive
outras estruturas do partido. As comissões têm um papel naquilo que é a resolução de conflitos de terreno, conflitos domésticos, delinquência, conflitos de feitiçaria. E há alguns estudos que demonstram isso até fora da área do Zango, onde eu inicialmente trabalhei. Isto estende-se pela cidade de Luanda, sobretudo as áreas mais periféricas, onde a administração do Estado, na verdade, é mais fraca. Então, isto são apenas umas imagens para mostrar por dentro a estrutura, a organização das comissões de moradores, portanto, mostrando esse aparelho burocrático. Mas há uma diferença, portanto, há algumas comissões que, porque as comissões são divididas, trabalham a vários níveis. Dentro do bairro, há o nível do quarteirão, há o nível do setor, que é o nível acima, e depois do próprio bairro. Portanto, há líderes das comissões que trabalham a partir da sua própria residência, há comissões que foram, que receberam um espaço da administração local para poderem trabalhar, destas duas imagens do lado direito. Então, há toda uma variedade em termos das próprias instalações e as condições que as comissões têm para trabalhar. Isto são imagens, isto é uma comissão de moradores num condomínio, construído já em anos mais recentes, e aqui um outro bairro onde já se passou a organizar as comissões a nível do Conselho de Moradores, portanto, o nível acima do bairro em si, que tem uma função coordenadora. Então, no que toca às eleições, portanto, referi-me antes ao regulamento de 1976, e é muito interessante ver que a lógica e os critérios para as pessoas poderem concorrerem para as eleições, para a liderança das comissões, ainda seguem aquilo que era estipulado na altura. E, por um lado, ainda há muita intervenção das comissões da administração municipal em indicar aquilo que as pessoas que elas acham as pessoas mais certas para desempenharem este papel. Portanto, há um líder aqui que diz que ele foi indicado sem até ter conhecimento, mas ele foi indicado como líder da comissão no bairro dele, porque a administração disse que tinha que ser ele. Então, ainda muito um bocado essa lógica do top-down, em que a administração tem este papel em garantir que as pessoas que entram nas comissões são aquelas pessoas que de certa forma, são de acordo com aquilo que são as pessoas que eles acham que têm que estar nesta posição. E, obviamente, aqui volta a entrar essa lógica do partido e, de certa forma, da exclusão, de não querer pessoas confusionistas. Mas, por outro lado, também há uma certa dinâmica de bottom-up, em que os próprios moradores querem ter certas pessoas lá. E um outro líder disse-me que eu tenho estado a querer sair, mas os vizinhos não me deixam. E aí entra-se um bocado, estes são dois dos líderes, aí entra-se um bocado naquilo que é a própria legitimidade e o reconhecimento popular destas pessoas que estão à frente das comissões. E como alguém disse-me isto ainda no Zango, eu não posso escolher alguém que não conheço.
uma nova pessoa não pode entrar assim, temos que saber quem é, de onde é, se é boa pessoa, se é bandido, se é traidor. O coordenador é um camponês como nós, ele sabe quem vive aqui, senão, sem ter que ver no livro, senão outras pessoas podem infiltrar no bairro. Cada bairro tem que saber contar a história do seu povo e um novo coordenador não vai poder contar essa história. E um outro líder disse-me, o coordenador sabe e conhece aquilo que são as dificuldades do município. Então, aí complica um bocado essa ideia de ser apenas uma lógica de top-down, de intervenção, de submissão, mas que um líder também não pode estar lá sem ter o próprio apoio da comunidade. E há um elemento também de experiência e de desempenho. Um dos líderes disse-me que já está nisto há muitos anos e tem feitos provados. E ele falou-me de uma experiência que ele teve num outro bairro onde vivia antes de se mudar para uma das novas centralidades da cidade de Luanda, que foi asfaltado tudo por causa dele. E um outro líder disse, eu já fui presidente da comissão no bairro Nelito Soares, que é também um bairro mais perto do centro da cidade, e ele também, depois de se ter mudado, até hoje, este povo ainda sente a falta dele. Então, mais uma vez, é isto que esta liderança começa a ter uma base local, uma certa legitimidade que não é apenas resultado daquela lógica de cima. Uma outra senhora, isto por acaso é uma das poucas líderes mulheres da comissão, há muito obviamente uma maioria dos líderes são homens e há também muitas ideias de masculinidade e de ideias sobre aquilo que significa, aquilo que representa ser um líder. E isto está tudo muito interligado, mas encontrei aqui uma exceção de uma senhora que também é líder da comissão do bairro dela, e ela fala naquilo da atitude, a importância da atitude, e que isto é algo que faz parte dela, e que está dentro dela, faz parte dela, e que quando vê uma coisa errada, ela tem que ir ao assunto e tentar resolver. Então, isto é um outro elemento que está por base, que determina a forma como essas lideranças são sustentadas e praticadas. Mas isto acaba por criar também uma certa tensão. Portanto, por um lado, as comissões representam estruturas que têm uma certa continuidade a nível local, num contexto, como já disse, de uma certa debilidade a nível do aparelho de Estado. Há muitos líderes, muitos administradores, mesmo a nível dos governos provinciais, a nível do governo municipal e comunal, são posições que são nomeadas, são pessoas que são nomeadas, e há muito turnover, há muitas pessoas que entram e saem, e de certa forma isto dá uma legitimidade às comissões. Este líder aqui diz, imagina um administrador municipal é nomeado, vem num determinado município, mas, e sobretudo num contexto de crescimento rápido, urbano, os bairros estão a surgir, mas o administrador nem tem tempo de conhecer o próprio território dele, porque se calhar só conseguiu visitar 10 bairros e aí ele já é exonerado. Mas o líder comunitário é aquela pessoa que conhece onde começa o seu bairro e onde termina com o bairro do vizinho.
Então, de certa forma, há esta continuidade que é representada pelas comissões. E, como disse, isso cria certos conflitos, porque os administradores são nomeados, mas as comissões são eleitos. E isto cria depois uma certa resistência a nível das administrações. Então, há aí também isto, de certa forma, contribui a esta twilight em que as comissões continuam a funcionar pela importância que têm, pelo apoio que têm, o apoio popular, o reconhecimento que têm a nível local, os trabalhos muito concretos que desempenham, as funções que desempenham a nível funções administrativas, funções de mediação, e há sempre um certo vai e vem entre aquilo que é o apoio que é dado por outros níveis do Estado. Portanto, tem havido no passado encontros, por exemplo, entre o Provincial de Luanda e as comissões de moradores de Luanda, a nível de um dos municípios, o município de Viana, chegou-se a aprovar um regime jurídico provisório para regulamentar as comissões de moradores e, de certa forma, isto representam tentativas de tentar regular e estruturar este poder na ausência de uma política nacional. Mas, por outro lado, também os conflitos e as tensões que surgem entre as comissões e as administrações locais também contribuem à continuação de tentativas de controlar quem faz parte da comissão. Então, houve isto na nova cidade do Quilamba. Numa certa altura, realizaram-se eleições para eleger como conselho coordenador da cidade toda, mas depois isto foi denunciado nas redes sociais, dizendo que estes elementos não representavam aqueles que eram os verdadeiros líderes da comissão. Então, há esta negociação contínua em que, por um lado, as comissões continuam a trabalhar, mas o espaço de atuação flutua, de certa forma, em função destas dinâmicas. Então, o que tem acontecido agora mais recentemente é uma tentativa de voltar a trazer as comissões, tentar legislar as comissões. O artigo que eu publiquei em 2015, eu usei a expressão de um dos líderes das comissões que falava que estavam dentro do governo, mas fora da lei. E o que tem havido agora nos últimos anos é uma tentativa de tentar voltar a pôr as comissões dentro da lei, de certa forma legislar e tentar criar ordem. Isto tem tido várias respostas e respostas muito entre a forma como a lei, portanto, é uma lei de comissão de moradores que foi aprovada em 2016, que foi apresentada como uma forma de resolver os problemas das comunidades, e um dos partidos da oposição disse que não se entendia o que é que se pretendia fazer com esta lei e que via esta lei como uma salada russa na qual não se compreende a sua natureza, se é uma forma de poder local ou uma extensão da administração central do Estado. Então,
continua a haver esta ambiguidade, mesmo agora que existe esta lei, e as próprias comissões de moradores, estive agora em Luanda este ano, em março, e tentei fazer várias perguntas a vários líderes, como é que veem esta lei, se acham que trouxe algo de novo, e parece que aqui estão a surgir, de certa forma, um grupo de winners and losers. Portanto, por um lado, há, de certa forma, aquele grupo que é a velha guarda, podemos assim dizer, muitos deles que são os líderes das comissões que eu entrevistei no Zango, que ainda estão muito dentro daquela lógica da lógica do partido, e para quem, e que agora já tem uma certa idade, para elas, as comissões de moradores, de certa forma, representam uma forma de sobreviver. E há um líder que disse que há muitas pessoas que estão nestas comissões, praticamente já estão na reforma ou não trabalham, e é através da comissão que vai cobrar uma declaração, como não é pago, não recebe salário, trabalha por amor a quiser, vai cobrando alguns pequenos emolumentos para poder viver. Então, por comissões ainda representam esta continuação da primeira, e a forma como o líder diz, esta lei é uma lei que vem destruir a comissão de moradores, porque ao tentar regulamentar, ao tentar a lei, de certa forma, tenta tirar algum dos poderes mínimos que as ainda e tenta incorporar as comissões dentro da lei, mas de uma forma muito dizer, acabam por perder, e para quem o chamado Twilight, de certa forma, funcionava. Por outro lado, há uma nova a começar a surgir de líderes comunitários que estão a tentar, que representam um tipo de nova lógica de participação que até está mais de acordo com aquilo que eram as ideias originais do poder popular. E isto questão das autarquias, e tenho aqui apenas dois excertos daquilo que me foi relatado. Portanto, há um líder que diz que ele reconhece que ele é do MPLA, que ele é militante, fez reforma e não esconde o facto de ser do partido do poder. Mas ele diz que isto é uma coisa, o MPLA é o partido, não é a comissão de moradores. E ele diz que quando está a tratar de questões, ele separa as duas águas. Portanto, comissão de moradores de um lado e o partido deste lado. E isto, de certa forma, mostra também a própria capacidade e uma certa tendência de se começar a passar a pensar de uma forma de participação local, de poder local, separadamente daquilo que é a lógica do partido, de uma lógica partidária, de uma lógica de certa forma, exclusão. Por outro lado, há esta expressão de um outro líder na nova centralidade do Quilamba, e isto também representa o surgimento. O Quilamba é uma nova cidade que foi construída, a primeira fase foi concluída em 2011, que
portanto, um projeto construído pelo Estado. Os moradores tiveram acesso aos apartamentos nesta centralidade de certa forma subsidiada, mas grande parte da população do Quilamba representa, de certa forma, é de classe média. E são pessoas para quem esta lógica do partido já não lhes diz muito. E para eles o mais importante é terem estruturas que funcionam e que são capazes de resolver aquilo que são as preocupações e as questões dos moradores. Então, há este líder que diz que ele vai concorrer às autarquias quando as autarquias chegarem a ser realizadas, e ele acha que ele vai ganhar. E ele até diz que um governador, um ministro, não vai poder brincar com o Quilamba, ele nem sequer vai ser recebido, e que eles têm medo disso. Então, começa a surgir aí uma geração, isto é uma geração que representa uma faixa, portanto, um grupo de jovens, pessoas mais novas, pessoas que já não têm esta história, esta ligação com o partido, e que fazem uso, por exemplo, das redes sociais, representam uma nova geração, aliás, que tem outras ideias sobre aquilo que é a participação e a política local, e que, de certa forma, representam uma prática e uma ideia renovada daquilo que significa o poder popular. Então, isto são apenas umas últimas imagens que mostram um bocado aquilo que eu espero que seja a contribuição do meu trabalho, a ideia Silvia travou um pouco. Não sei se travou para vocês também. Travou, gente. Não acredito. Bem no final. Bom, Silvia, se você nos escuta, se você puder tirar a sua câmera, talvez ajude. Deixa eu escrever para ela. Que coisa. Eu acredito que ela tem que sair e entrar de novo. Ela está travada mesmo. Tudo bem que foi no final, mas foi bem na parte de conclusão. Ah, ela saiu. Bom, a gente está aguardando, então, o retorno da Silvia, que estava no final da sua apresentação. Para mim, já tinha travado um pouco em alguns momentos antes, eu tinha avisado ela. Mas, enfim, espero que ela consiga retornar em breve. E aí a gente abre a sessão de comentários e questões. Estranho, será que ela perdeu a conexão? E estava dando sinais mesmo de falha, né? Bom, então estamos aqui no final da apresentação da professora Silvia Crois e aguardando que ela consiga retornar para nós em breve. Eu vou entrar aqui só para não deixar você sozinha. Então, a gente pode parar de gravar por enquanto, né? Porque senão a gente vai gravar. Silvia, tá travando. Eu não sei se é o partilhar. Tá travando completamente. Portanto, de certa forma, Silvia, não tá, a gente não está conseguindo te ouvir. Com a tela ficava pior, se você quiser tentar. Tem imagem. Acho que...
Você consegue entrar pelo seu celular? Eu não sei se funciona, porque é um artifício que a gente costuma usar aqui no Brasil, quando o computador não funciona, não sei. Só para ouvir comentários e sugestões, porque pelo visto a sua conexão tá complicada mesmo. A sua voz sai metálica agora. Você nos escuta, pelo menos? Também não sei. Este capítulo... A gente perdeu toda a sua fala, Silvia, na verdade. Deixa eu escrever. Eu não sei se você nos escuta, porque a gente não está te escutando. A sua voz aparece eventualmente. E agora? Ah, melhorou. Sim, eu na verdade tinha entrado no celular, mas acho que isso piorou ainda mais. Melhorou Então agora. agora voltei, ok, voltei Melhor não agora. Pode partilhar a ser. tela, porque piora, e aí você pode simplesmente concluir, por favor. Peço imensa desculpa, mas, portanto, para concluir, isto é apenas portanto, um dos capítulos vai falar dessa dinâmica dos líderes das comissões e as relações que têm com os seus vizinhos, os moradores, as comunidades, a administração local e as suas práticas cotidianas. Mas eu acho que o contributo geral, e era este último slide que eu estava a mostrar, é mesmo tentar perceber aquilo que são as bases do poder, da forma como o poder local é praticado, a forma como o poder local é visto, a própria experiência das pessoas que fazem parte dessas estruturas, daquilo que é, e a visão que eles têm daquilo o que é que representa o poder local, o que é que representa ser cidadão, de certa forma. E que, por um lado, que isto está muito entrelaçado com aquilo que é a trajetória não só histórica e política do país, mas também dos indivíduos, não é? Porque são essas pessoas a nível, no dia a dia, que fazem aquilo acontecer, mesmo na ausência, mesmo neste vazio, neste contexto do Twilight, mas que a coisa é mais complicada, não é? E que as práticas são diferentes, são desiguais, depende também das dinâmicas das administrações locais, e que é uma coisa que está a mudar, também não é uma coisa fixa, e que estão a começar a surgir também ideias novas, e aquilo que tentei dizer é uma ideia renovada daquilo que representa o poder popular, o poder, o papel do cidadão e daquilo que é a participação cívica. Agora, eu acho que o meu livro, apesar de ainda ser um trabalho que ainda estou a escrever, eu duvido que o livro saia antes das primeiras eleições autárquicas, porque realmente há uma resistência muito forte da parte do Estado, do governo angolano, de realizar estas eleições. E, de certa forma, esta Twilight vai continuar, só que se calhar vai mudando de foco e de dinâmica. E pronto, então vou ficar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Foi muito, muito interessante. Na verdade, o problema de conexão foi bem ao final, então queria te agradecer. O seu trabalho etnográfico é incrível, adorei as suas fotos, adorei o seu material. E eu e o Eduardo, a gente tinha até começado já um debate
mas meu papel como moderadora não é fazer um debate sozinha. Eu tenho várias questões para você. Eu acho que as principais vão depois nessa direção de como é que as suas categorias analíticas dialogam com outros casos atípicos ou em países em desenvolvimento, como é que a gente olha para fora, né, os padrões tradicionais de governança ou de produção de autoridade pública. E eu acho que a gente tem muito a pensar e a repensar categorias como governança, autoridade pública e coprodução de políticas públicas. Mas eu queria começar provocando a plateia a se inscrever. A gente sempre tem 2 modos de inscrição, vocês podem fazer perguntas por escrito ou levantando a mão. E aí, Edu, quer começar? O Adrian? Eu posso começar, mas já tenho o Adrian também inscrito. Perfeito. Posso? Não, então vamos primeiro para a plateia, pode ser? Depois você. Primeiro, Adrian, vamos lá. Pode falar, Adrian, por favor. Agora estão me escutando? Ah, tá bom, então. É porque acho que estava mutado aí, mas não sei se eu mutei, ou vocês mutaram, ou vocês desmutaram, enfim. Bom, primeiro, Silvia, muito obrigado pela apresentação, interessantíssima, achei seu trabalho sensacional. Eu acho que tem, de fato, muitos pontos de diálogo com as coisas que a gente está fazendo aqui, com vários flancos de pesquisa. E para não abusar do tempo fazendo comentários sobre convergências gerais, deixa eu fazer rapidamente 2 perguntas. A primeira é a ideia de Twilight Zone Governance. Acho bem interessante, mas me gostaria ouvi-la mais ao respeito, ou talvez forçar um pouco o conceito. Em que sentido? Me parece que, a rigor, toda governance tem áreas de Twilight. Então, a própria ideia de governance, de fato, está aí para iluminar que tem twilights na forma como ou lusco-fuscos, né? Se quiséssemos utilizar uma expressão mais crepúsculo. Crepuscular. Mas falar de crepuscular é muito poético, né? O lusco-fusco acho que remete mais a essa coisa de essa zona cinzenta. E me parece que um dos argumentos centrais da literatura de governance é exatamente que existem essas zonas cinzentas. Então, aí me gostaria de ouvi-la a respeito de qual é a sua contribuição específica, além de dar um nome específico para alguma coisa que, de fato, está suposta na literatura mais geral de governance. A segunda questão que me chama muito a atenção e que acho que aí tem uma interlocução muito interessante com a gente, e também uma pergunta é a centralidade das associações de bairro. A conexão com o território ela é sempre fundamental. Aqui tem um trabalho muito bonito sobre isso, a Thelma está fazendo um trabalho sensacional sobre isso, mas ela não é institucionalizada necessariamente via associações de bairro, especialmente no contexto da transição. E aí a minha pergunta é, o quanto você acha que eu gostaria de ouvir a respeito do seguinte, o quanto a ausência de estruturas administrativas locais torna o Estado dependente, e aí há uma mútua dependência, de capacidades organizativas locais, que se existissem, seriam outras as figuras a fazer essa mediação, mais individualizadas, por exemplo, ao estilo de brokers. Isso tem a ver com o momento da transição, tem a ver com o processo de state building, tem a ver com capacidades estatais, e me parece que aí se produz este processo de dupla dependência, mútua constituição, como a gente disse aqui, entre sociedade civil e Estado. Então, gostaria de ouvir esse respeito. Mas adorei essa apresentação, muito obrigado. Obrigada, Adri. Silvia, como você prefere? Acho que você pode responder essas 2 e depois a gente abre mais, ou você prefere reunir outras questões? Como você... Bom, isto já são 2 perguntas bastante... Eu acho que a gente... Então, eu vou devolver a palavra para você. Tá? Sim, muito obrigada e é uma honra. Eu tenho tentado acompanhar alguns dos seus trabalhos e é exatamente tentar, e sei que isto é uma parte do meu trabalho que eu quero e que eu preciso de desenvolver mais, que é exatamente essa ponte com a literatura mais ampla e aquilo que são os debates e as práticas de governança em outros contextos. E eu própria estou-me a debater, porque às vezes eu sinto que eu uso este conceito simplesmente porque não consegui encontrar, não é um conceito perfeito, mas é aquilo que eu consegui encontrar como mais apropriada, ou que mais vai
ao encontro daquilo que estou a tentar dizer. Realmente, e há uma literatura mais ampla sobre aquilo que são as várias estruturas e parcerias híbridas que existem entre Estado e sociedade. E o que para mim é uma coisa que marca, que junta, portanto, a questão do Twilight refere-se ao contexto e à ambiguidade, mas o que eu, usando o termo Twilight Governance, eu quero referir-me a uma situação que é ativada, que não é simplesmente um resultado de uma ausência, mas que também é mantida de certa forma. Portanto, a própria ausência, neste caso, por exemplo, da fraca capacidade da administração municipal, de certa forma é mantida também, ou é possível por causa da própria existência das comissões. E o Twilight permite, acho que representa um certo pragmatismo, representa a manutenção de uma estrutura que pode ser, que é mais facilmente manipulada, de certa forma. Mas isto é uma coisa que eu tenho que desenvolver mesmo muito melhor e tentando, mais especificamente, tentar fazer as pontes com aquilo que já existe na literatura existente, e o que é que este conceito traz de novo. Então, não tenho uma resposta assim definitiva, mas isto ajuda-me é bom. Isto ajuda-me a continuar a pensar e desenvolver o conceito melhor. Bom, agora era isso por enquanto, Silvia? Posso passar para a próxima? Sim. Eduardo. Então, eu um pouco já adiantei, enquanto você estava no blackout da transmissão, a gente começou a conversar, eu e a Renata, aqui usando o nosso poder de agenda e controle do microfone, e também para um pouco entreter a plateia, que tinha que ficar esperando você voltar, a gente começou a conversar sobre isso. Então, na verdade, a minha pergunta vai na mesma direção do Adrian, eu não focaria tanto a pergunta no conceito de Twilight Governance, mas eu diria assim, eu acho que o seu trabalho tem o seu caso é muito interessante, e a sua análise é muito interessante, ela levanta diversos elementos que dialogam com permitem dialogar com várias grandes questões, assim. E eu acho que existem análises paralelas sobre temas correlatos, que não são a mesma realidade concreta, histórica, evidentemente, e também não são a mesmo tema de pesquisa no sentido estrito, mas que dialogam com o seu campo, né? E com a sua análise. E acho que você poderia dar um passo, mais do que se perguntar se Twilight Governance é um bom conceito para você operacionalizar, dar um passo atrás, olhar as outras experiências e tornar o seu argumento mais geral e pensar como o seu argumento encaixa e pode ser encaixado e comparado com quem estuda a Índia e fala sobre, por exemplo, o Adam Auerbach e a questão da partidos e associações de moradores na produção de políticas públicas na Índia, na distribuição de políticas e no reconhecimento de direitos. Os trabalhos do Adrian sobre o Brasil e sobre o México, comparativamente, a questão da coprodução. Alguns trabalhos nossos do CEM, por exemplo, da Thelma Heuler, sobre a coisa de representação política e acesso a políticas e acesso ao sistema político através dos brokers, e isso leva para uma outra coisa que é
que são as redes de mobilização política, os vereadores, os prefeitos, mas que está tudo numa... a gente poderia frasear como formas diferentes de fit neo-institucionalista, no sentido neo-institucionalista, entre Estado e sociedade nas transições para a democracia, na construção de democracias de massa, em países de democracia não consolidada, para ser mais rápido, assim, né? Juntando México, Brasil, Argentina, Índia, Angola, certamente a África do Sul também teria, que eu desconheço a literatura, mas certamente tem contribuições. Então, eu acho que você tem nas mãos um argumento mais ambicioso do que você está fraseando. E o Twilight Governance como a gente diz em português do Brasil, é uma rima, mas não a solução, né? Porque ele resolve ali o problema de operacionalizar a pesquisa, mas talvez ele não te permita dar esse salto mais... Ele pode ser uma das coisas que você coloca na mesa e mobiliza localmente para discutir isso ou aquilo, mas, no fundo, a sua contribuição é maior. Estou dizendo que, na verdade, o seu trabalho é mais robusto e contribui mais, teoricamente, se você frasear ele de um jeito mais amplo. Essa é a minha observação, tá? Mais do que uma questão, tá? Mas é um diálogo, já que a gente está aqui, estou aproveitando você está aqui para ter esse diálogo que eu já tinha lido o material antes. Muito obrigada. Silvia, vai lá. Você quer reagir? Ou... Não, é só agradecer e é bom, não é? Estou a tentar ver isso como um elogio, apesar de apontar algo que tem que ser melhorado, mas o potencial, e eu tenho que ver uma forma de maximizar mais o potencial do material que eu tenho. Isto tem sido o meu grande desafio também, porque isto é já um trabalho que eu vou desenvolvendo há 10 anos, não é? Desde o doutorado, o trabalho no Zango, os trabalhos consecutivos, e eu, na verdade, tenho tanto material que agora o meu desafio é mesmo, mesmo desde observações a entrevistas, e que agora o grande desafio é como organizar isto de uma forma que me permite exatamente fazer uma contribuição mais ampla, e este é o meu desafio, mas muito obrigada. Você namorou, só para complementar, você namorou inclusive o conceito de co-production, né? Naquele outro livro, num livro que você organizou, você namora com o conceito de co-production. Exato. Então, tem aí uma coisa que você talvez possa dar um salto que o material permite. Não, tem muito material, tem que fazer escolhas mesmo. Chegou mais uma intervenção pelo chat, eu vou ler a pergunta a intervenção da Thelma. Tudo bem, Silvia? Depois eu faço algumas coisas. Silvia, estou encantada com o seu trabalho. Fomos separadas na maternidade. A Thelma Royler acabou de defender o doutorado dela sob a orientação do Eduardo, com a Adriana Banca. Ela estuda brokers, intermediação política local em São Paulo. Tá? Aí ela diz o seguinte: fiquei curiosa com a visão, percepção geral, ou por cortes, como classe, que se tem da política local, considerando a solução das comissões de autarquia. Em grandes cidades brasileiras, informalmente temos instituições, estruturas e práticas que têm muitas semelhanças com o que você apresentou. Mas como não são formalmente desenhadas, nem teoricamente esperadas, quando um pesquisador, jornalista ou cidadão mais distante do mundo da política se depara com elas, tende a encaixar essas práticas e estruturas da política local como clientelismo, que eu estava discutindo com o Eduardo antes, e xingamentos equivalentes, ou seja, tem uma depreciação desses processos. Como é isso no caso que você analisa? Então, quais são os rótulos utilizados? Acho que é uma maneira de refrasear. Como é que essas dinâmicas do lusco-fusco são, né, como a gente poderia traduzir o Twilight, são percebidas? Obrigada, realmente eu acho que há uma dificuldade e às vezes uma falta de vontade de querer engajar com este tipo de estruturas, e isso vejo mesmo na literatura sobre a política em Angola, e
tem havido muita atenção sobre os novos movimentos que têm surgido nos últimos anos, depois do início da Primavera Árabe. Há um movimento revolucionário e há toda a gente, é um encanto da parte dos pesquisadores com essas formas de contra-hegemonia e resistência, e eu acho que tem havido muita atenção na literatura, e é quase às vezes, é mesmo um encanto, portanto, porque há uma vontade e é bom ver esse tipo de movimentos a surgirem e depois estudar essas formas mais, e depois usa-se esse termo de clientelismo, que é menos interessante, não é visto como uma sociedade, não é visto como sociedade civil, não é visto como aquela resistência pura, e até há pessoas que já comentaram comigo, e você está sempre a falar com aqueles mais velhos, e acham que aqueles mais velhos não têm nada interessante a dizer, que já são ultrapassados. Então eu acho que há mesmo essa dificuldade e uma falta às vezes de rigor e de engajar com essas práticas que saem fora daquilo, porque não é resistência por si, não é, mas também não é o Estado. E realmente termos, e tal como disse no início, mesmo clientelismo, mesmo como informalidade, não são assim muito úteis para tentar analisar esse tipo de atores ou práticas. Então, temos que nos juntar. Agora quero ler o seu trabalho, Thelma, para ver se você encontrou alguma forma de lidar com isso. Certamente ela te envia depois a tese dela, vai discutir no meu grupo de pesquisa semana que vem. Boa, quero ler. Se você quiser, a gente convida, você Sim. vai ser híbrido, a gente manda o link e você participa da discussão, já virou aqui. Eu que sou pessoa do formal também, como o Eduardo sabe. Silvia, eu tenho várias questões, mas eu não vou abusar do meu poder de agenda nem do tempo. Enfim, eu estou mais na discussão sobre a governança multinível. E uma coisa que eu achei, eu falo muito rápido também, que eu achei muito interessante do seu artigo e da sua apresentação, é pensar nos modos de conexão. Então, é uma dimensão teórica e uma dimensão metodológica. Como é que a gente percebe as conexões top-down, de cima para baixo, e de baixo para cima? Porque tem uma parte interessante no seu artigo, que é exatamente limpar esse terreno de que não se trata simplesmente de uma imposição do poder central, né? Mas você tem uma relação de codependência ou de mútua constituição na linha do Adrien, né? Porque é isso, você está construindo capilaridade, poder infraestrutural, né? Se a gente for usar outro jargão da literatura com a qual eu dialogo, né? Essa ideia do aparelho burocrático, uma das questões que eu fiquei pensando, Silvia, o quanto você consegue mapear sistematicamente essa multiplicidade de entregas e de papéis. Porque eu acho que você começa a fazer isso na sua apresentação, isso está um pouco menos claro, mas por vezes na apresentação você fala, mas isso é aquilo que está na lei. Está encontrando muito mais coisa do que aquilo que está na lei. Então tem um hibridismo e uma bricolagem, para usar os outros termos, que vem dessa multiplicidade, né? Então é burocracia, é mediação de conflito, vai da feitiçaria à burocracia. E isso é muito interessante para pensar não só o formal ou o informal, mas o pessoal e o impessoal, que tem a ver com outras dimensões de embeddedness e de inserção do Estado nessa fronteira, na linha de outros estudos lá, de 1510 do Eduardo, que eu participei, mas não era nem por aí que eu queria ir. Mas, enfim, acho que tem muita coisa, acho que tem que separar nessa linha de que a Twilight Governance produz. Então, dá para conectar o debate da Twilight Governance com uma discussão crítica com a coprodução. Mas a minha pergunta objetiva tem a ver, como é que você vê, então, para além desse top-down e desse bottom-up, como que essas dinâmicas de governança se encontram? Então, como é que você consegue separar as consequências para o poder central e as consequências para a manutenção desses processos no nível local? Você tem um argumento forte em relação à análise histórica, né? Mas eu queria, então, que você falasse como que, metodologicamente, você está analisando essas conexões para cima e para o lado. E aí é uma pergunta completamente autointeressada, que é exatamente o tipo de pesquisa que eu estou fazendo, olhando para a ciência social no Brasil. Era isso. Acho que foi até um pouco confusa, mas você reage ao que você quiser.
a ligação, eu estou a ouvir com cortes, então eu estou a tentar. Portanto, a pergunta é como metodologicamente, portanto, de uma perspectiva de pesquisa, é isso? Como as dinâmicas se encontram? Não sei bem não sei se vou responder bem a esta pergunta, mas uma coisa que, e não falei muito de forma explícita sobre isso nesta apresentação, mas uma coisa que é também uma coisa recorrente no meu trabalho, e acho que vai ser um tema central no livro também, é esta questão das leis. E as leis, na verdade, permitem, se calhar, ser um ponto de entrada para onde essas dinâmicas se encontram. E na verdade, para mim, e eu não sou jurista, então, para mim tem sido também uma descoberta, de certa forma, mas para mim as leis têm sido muito úteis, por um lado como arquivo, e de certa forma arquivo histórico, porque Angola é um contexto em que há poucos arquivos, pouco difícil acesso a recursos, à literatura, há uma falta geral de pesquisa, e então as leis, de certa forma, como fonte e como arquivo, são extremamente úteis, porque não só dão uma ideia da lógica por detrás das leis, mas também permitem-me traçar essas dinâmicas ao longo do tempo, que senão, de outra forma, eu não sei como teria conseguido a conexão. Não, a sua voz está saindo normal, só a sua imagem travou. Okay. Pode continuar. E ultimamente, e sobretudo nas últimas entrevistas que fiz agora em março, foquei, porque voltei a falar com alguns coordenadores das comissões com quem já tinha interagido antes, e tenho focado ultimamente muito nessa questão das leis, porque eu sinto que é ali, e é uma questão muito interessante, porque as leis, por um lado, porque é mais daquilo que é o top-down e bottom-up, porque, por um lado, as comissões apropriam-se das leis, adaptam as leis, e conseguem, de certa forma, usar as leis também como uma forma de reforçar a sua própria atuação, mesmo quando isso não é o objetivo da lei. E então, não sei, se calhar, e é uma coisa que eu quero tentar pensar um bocado melhor de uma perspectiva metodológica, porque eu acho que tem sido útil para mim, e ter assim para ter uma perspectiva horizontal, de certa forma, onde as leis e as práticas se encontram. Não sei se isto... Sim, não, você me respondeu, e tem todo um debate que vai exatamente nessa direção, como é que a gente pensa modos de centralização para além de autoridade formal, né? Enfim, acho que você fala sobre isso no artigo, e eu acho que esse é todo um tipo de literatura que vale a pena, né? Então, mesmo não sendo um nível de governo formalmente constituído, como é que a gente olha para aquilo que acontece? A gente está interessado em produção de política pública, né? Isso é muito importante. Como é que a gente olha para a produção de política nesse nível do local e as suas conexões com mandatos formais e informais, hibridamente definidos pela legislação supralocal. Enfim, é óbvio que esse é o fio que me interessa, mas só para falar da fertilidade do seu trabalho. Mas, enfim, considerando o horário, eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Se não, eu gostaria de agradecer imensamente a Sílvia, e não sei se você quer fazer uma fala final, mas a gente gostou muito, e eu
sinceramente, te mando e-mail depois para te convidar para a reunião com a Thelma. Eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho. A gente pode continuar esse diálogo. Bom, só dizer que... Sim. Ah, o Edu também, já. Só dizer que, em nome do SEM e do departamento, agradecer a sua disposição, presença, produção, e acho que foi uma super contribuição, e não é o tipo de aquela contribuição que a gente escuta e depois nunca mais tem conexões. Acho que isso é isso aqui é um vínculo de rede também que se construiu, né, que já tinha sido ensaiado há anos atrás, quando você pensou em vir para o SEM, em um certo momento, e que agora se estabelece uma parceria substantiva e um diálogo substantivo com várias pesquisas aqui. Tenho certeza absoluta que vai ser continuado por pesquisadores do departamento e do SEM, propriamente, do Centro de Estudos da Metrópole. Muito obrigado. Obrigada eu pela oportunidade, pelo convite, e a dizer a mesma coisa. Espero que seja o início, a continuação de um diálogo e que possamos a continuar a trocar, e gostaria muito de participar também nas vossas atividades ou seminários, então estou aqui à disposição. Com certeza, obrigada, Silvia, você é sempre bem-vinda, a gente fica em contato, a gente aproveitar a tecnologia. Muito obrigada, então a gente pode encerrar aqui o seminário e a gente fica em contato para as próximas. Até logo a todos e todas. Tchau, tchau, Silvia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E pode parar de gravar também, né, Edu?